você que está em casa. Nós vamos falar hoje sobre essa possível legalização do aborto, uma abertura que acabou havendo na lei por conta de uma autorização específica, para um caso específico do aborto entre os 3 primeiros meses, nos 3, aliás, primeiros meses de gravidez. Nós vamos mostrar essa reportagem para você, a Cris preparou para que você entenda melhor esse assunto e depois nós voltamos com os nossos especialistas, porque o aborto no nosso país é proibido. Então a grande discussão agora é, será que está na hora de liberar o aborto nesses 3 primeiros meses? Dessa exceção virar uma regra? Você vai ter a oportunidade de pensar melhor sobre isso também assistindo essa reportagem. Enquanto isso, já vou chamar os nossos convidados para nós começarmos a conversar sobre esse assunto. Ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que o aborto até o 3º mês não é crime. A decisão foi para um caso específico do Rio de Janeiro, mas pode influenciar juízes de todo o país. A decisão foi tomada durante o julgamento de um habeas corpus que questionava a prisão de 5 pessoas. Funcionários e médicos de uma clínica clandestina de aborto fechada pela polícia em março de 2013 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha pedido prazo para analisar o habeas corpus nesta terça-feira, votou pela liberação dos acusados. Para o ministro, os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto no 1º trimestre de gestação violam os direitos fundamentais da mulher, que tem, segundo o ministro, autonomia para fazer escolhas existenciais e tomar decisões morais a propósito do rumo de sua vida. Barroso também afirmou que países democráticos e desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França e entre outros, não consideram crime o aborto no início da gestação. Mas advertiu que esse entendimento não tem como objetivo disseminar a interrupção da gravidez e sim tornar o procedimento raro e seguro mediante a oferta de educação sexual e distribuição de contraceptivos. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Edilson Fachin acompanharam na íntegra o voto de Barroso, formando maioria no julgamento. O ministro Luiz Fux se restringiu apenas a votar pela concessão do habeas corpus, assim como o ministro Marco Aurélio, o relator do recurso. Deputados da bancada evangélica ou contrários à interpretação do Supremo fizeram críticas. A pressão fez com que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciasse no plenário, ainda de madrugada, a criação de uma comissão para discutir o assunto. Toda vez que nós entendemos que o Supremo legisla no lugar da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, nós deveríamos responder ou ratificando ou retificando a decisão do Supremo. Você acaba abrindo, né, doutor Mélio, um precedente para que outras permissões, entre aspas, aconteçam, né? Isso é bom ou ruim, na sua opinião? Particularmente, eu sou contrário, né? E, aliás, isso vem se ampliando cada vez mais e por força de decisões judiciais, né? A jurisprudência, ela vem cada vez mais interpretando a Constituição de acordo com o momento. Hoje, inclusive, não sei se vai ser julgado, mas estava pautado para ser julgado hoje no próprio STF, mas diante aí da confusão, né, da turbulência envolvendo aí o presidente do Senado, etc. e tal, acredito que essa matéria deve entrar antes do que estava pautado. Mas hoje estava pautado para o Supremo analisar também a questão de aborto em fetos infectados, né, pelo Zika vírus. Ou seja, eu vi também sobre isso, era hoje, né, a votação. Eu não sei se vai acabar dando tempo, mas assim, a gente nota uma tendência de cada vez mais ampliar as possibilidades do aborto e assim, daqui a pouco nós vamos estar adotando o chamado aborto eugênico, né? Porque assim, microcefalia é uma coisa, anencéfalo é outra. Anencéfalo, o Supremo já disse que pode abortar, né? Agora, microcefalia, nós temos aí matérias, vídeos, reportagens de crianças completando 1 ano de idade, com os pais felizes da vida, superando as dificuldades. Quando claro. nós não tínhamos essa doença, nós tínhamos a síndrome de Down. Exato. Ou qualquer outro problema que, na época,
como era uma, entre aspas, uma novidade, a doença, fazer com que as pessoas imaginassem que poderiam ter o direito de escolher se queriam ou não ter um filho com uma deficiência, né? Pois é, daqui a pouco nós vamos entrar naquela ideologia nazi-fascista de Hitler de purificação da raça. Então, quer dizer, hoje já se cogita da microcefalia, amanhã provavelmente vão discutir se pode abortar também quem tem síndrome de Down, quem tem autismo, e daqui a pouco, se não for um bebê loiro de olho azul, também vão dizer por convenção social que pode matar. Esse é o perigo. Mas, doutora Eliane, eu acho que isso também vem por causa de muitas liberalizações lá nos Estados Unidos. Isso faz com que abra um precedente aqui. Me dá a impressão de que a gente quer copiar algumas coisas nesse sentido também, não é? Ou você acha que não? Não, olha... Você acha que o que está acontecendo? É assim, o judiciário não tem que se meter com o aborto. Essa Não? é a verdade. Não, o judiciário não é competente. Mas se é proibido por lei, não... Então, é proibido por lei e consentido o aborto quando traz risco à gestante. Sei. Isso é permitido. Quem é que diz que há risco para a gestante, né, etc.? É só o médico. Ninguém pode dizer para o médico o que ele tem que fazer. Uma autorização judicial para se fazer o aborto. Quem sabe da situação da paciente, etc., é o médico. Mas, quando a gente chega no judiciário com a possibilidade de termos um aborto que até os 3 meses, entre aspas, não existe vida, isso é uma falácia. Porque agora eu vou falar juridicamente, porque o próprio Código Civil diz que o nascituro tem direito desde a sua concepção. Sim, e o que é a concepção? É a conjunção carnal, entre a relação sexual, né, entre a mulher e o homem, enfim, já tem in vitro, né, seja lá como for, fecundação. A fecundação, né, e já tem vida, acabou, não tem mais o que se discutir. Né? Agora, se vai ter problema de Down, se vai ter, quer dizer, aí são outras coisas. Mas, se a paciente correr risco de vida, a gestante, ela pode abortar, está na lei. Então, às vezes... Se ela, né, correr risco de morrer. A gestante, não a criança, a pessoa. Aí entra o que o Merle falou. Então, agora já estão consentindo o aborto em relação a crianças com problemas congênitos. Né? Os médicos, por si, já acham que o Supremo decidiu isso, então eles fazem o aborto por questões relacionadas à criança, não à mãe. Entendi. Entendeu? Agora, sabe o que me chama a atenção, Wilson, que eu acho até importante a gente ressaltar? Porque, assim, a gente não tem um perfil montado na cabeça da gente das pessoas que cometem o aborto. Daí me sai, o que você imagina? Pelo menos a gente imaginava isso nas décadas passadas. A menina jovem, sem cabeça, que começa a namorar e que daí não sei o quê, né? Essas coisas normais aí das pessoas que ainda não têm essa, não velam pela santidade, que é um preceito nosso como cristãos. Mas saiu uma pesquisa na semana passada, foi revelado esse resultado que me deixou impressionadíssima, gente, porque assim, o perfil, a cada 5 mulheres com mais de 40 anos, a cada 100, 5 mulheres já praticaram aborto. E a grande, imensa maioria são mulheres casadas e que já têm filhos. Isso. Foi o Instituto de Biotécnica, se não me engano, que revelou. Eu fiquei surpresa, porque é um perfil muito diferente daquilo que nós construímos na cabeça da gente. Porque você relaciona o aborto a uma inconsequência, uma atitude impensada, né? Um momento ali impensado, uma imaturidade. Né? Daí você descobre que a grande maioria das mulheres dessa idade já fez. E quem está fazendo é quem já tem filho e é casado? Eu não estou entendendo isso. Eu gostaria de ressaltar que a gente pode diferenciar 3 pontos para essa discussão enriquecer. Assim, o enfoque religioso. Que sobre o enfoque religioso, o aborto é crime, é um pecado, a palavra certa é essa, e para qualquer cristão. O enfoque legal, que os doutores aqui estão para nos ensinar, nos orientar. E o aspecto psicológico, né? Sobre o aspecto psicológico, cada circunstância tem que ser vista não sobre ser um pecado ou ser um crime, mas sobre o que está aquele ser humano passando. Vamos pegar um exemplo aí. Eu não estou aqui para julgar a mãe que na hora que está com um filho com síndrome de Down, já tem 3 filhos para criar, e fala, não quero mais esse filho, porque eu não vou conseguir oferecer carinho, não vou conseguir oferecer carinho, recurso, e prefiro
fazer um aborto, mesmo que ilegal. Aí sim ela está cometendo uma contravenção, um crime, não sei. Ou ela está pecando contra Deus, mas psicologicamente ela vai ficar mais preparada para criar aqueles filhos que estão lá. Eu não vou olhar ali a culpa, o pecado. Eu vou olhar aquele ser humano. Mas aquele ser humano não vai sofrer as consequências disso psicologicamente depois? Porque é o que eu estou te falando. Na hora, você está... O ser humano que eu estou vendo não é o filho. Não, estou falando da criança, da mulher. Não é o feto. Você já tem 3 filhos, tudo bem. Na hora você se desespera. Mas sabe o que está me parecendo? É uma coisa, doutor, é uma banalização. É como se fosse uma torneira, você vai abrindo. É isso você vai abrindo, daqui a pouco o aborto totalmente é legalizado. Mas é essa a intenção, né? Eu falei, a gente falava da mãe, não da criança. A intenção deles é essa, né, Lotelo? Essa é a impressão que dá. É por isso que eu digo, o Poder Judiciário, lá no Supremo Tribunal Tem que Federal, se meter. vem legislando Exatamente. em causa que deve ser discutida pela sociedade perante o Poder Legislativo. Isso mesmo. Que vai discutir. Agora, a torneira vai sendo aberta, não é só em relação ao aborto. O ano que vem, 2017, nós vamos ter no Supremo uma sessão que foi interrompida sobre a descriminalização do uso de drogas. Verdade. Entendeu? Então, quem tem que discutir isso A permissividade excessiva. Mas veja bem, é outra discussão que nós temos certeza que nós vamos ter um debate no mesmo sentido. Então, nós estamos numa sociedade hoje que vem sendo banalizada. Cada vez mais, é como dizer assim, você cuida da sua vida e ninguém tem que se meter. A impressão que dá é que querem fazer isso. Até onde nós vamos chegar? Eu quero destacar você tá grávida, um o problema é aspecto, seu. que é esse aspecto diferente do aspecto legal. Legalmente, o senhor me orientou e eu concordo plenamente. Agora, emocionalmente, o que vai? Primeiro, o que muda é a época. Nós temos que nos adaptar à nossa época. Eu não sei se é certo ou se é errado, doutor. Preciso concluir o raciocínio. Então, se adaptar à época é se adaptar basicamente à economia e à comunicação. O que muda a época é a economia e a comunicação. Por exemplo, a gente já teve uma conversa aqui sobre YouTube, não foi? Sim. Desculpa. Então, se você fica cerceando o seu filho de ter um Facebook, um YouTube, você vai orientá-lo melhor para ele estar preparado para uma mídia social, ou você vai estar deixando ele mais fragilizado para amanhã, ou depois, quando você não estiver ao lado dele, ele ir lá acessar aquela mídia social e ficar alterado. Então, assim, será que ao colocar uma regra dessa, nós estamos, ao permitir um aborto legalmente falando, com uma clínica adequada, com um amparo adequado, não estou dizendo sobre o aspecto do pecado, nem sobre o aspecto do crime, iria induzir as pessoas ao aborto, porque ainda não é obrigado, não é que você vai ser obrigado, você vai fazer o aborto, não. A pessoa escolheria por aquilo. Agora, isso é uma banalização ou é uma adequação da lei à época? Eu estou lhe perguntando, doutor, porque eu creio que mesmo se permitido for, não precisa ser realizado. Doutor, mas eu, por exemplo, sou contra. Eu acho que tem que eu acho uma banalização. Quem tem filho no colégio sabe, principalmente no colégio público. Antigamente você tinha regras estabelecidas, o seu filho aprendia. Hoje acabaram as regras. Então, daqui a pouco, você vai estar num ponto de ônibus, a pessoa ao seu lado vai estar usando maconha, crack, e você vai ter que aceitar isso. Então, se a gente não tiver algumas regras na sociedade civilizada, você amplia demasiadamente o direito das pessoas e vai acontecer o quê? Morte que não deveria ocorrer, pessoas do seu lado usando drogas. Porque se você falando dessa modernidade, eu imagino que também você não pode modernizar de fato que as mulheres... Agora, depois dessa pesquisa que ficou isso na minha cabeça, elas não podem usar o contraceptivo? Não. Você tem que ocultar pelo final? Hoje você tem todas as informações para fazer a prevenção. O investimento tem que ser antes, não depois. E tem coisas que não precisa... Daí alguém vai dizer assim, não, mas o governo não investe. Peraí. Não investe desculpa, né? A gente já nasce sabendo como é que funciona o negócio, entendeu? Não é? Nem orientação, que é um tipo de caso... Tá cômodo também, sabe? Tá ficando cômodo. Eu acho que assim, a gente pode amarrar as coisas, costurar as coisas pelo contrário, que é o seguinte... Se houvesse uma sensibilização, uma educação moral e cívica, como um dia já houve até nas escolas, que conscientizasse que é uma relação sexual... Mas a mulher tem 40 anos de idade, esse perfil... Não, mas aí quando ela chegar aos 40 anos de idade, ela vai ter uma capacidade humana de compreender o valor da vida muito mais significativa. Mas se ela já tem filhos, ela não sabe o valor da vida. Que ela está com 40 anos, está abortando. Sim. Quer dizer, ela tem toda a informação... Porque essa daí foi criada numa sociedade... que de alguma maneira
mecanizou, né, quantificou, tornou aquele ser num ter. Então ela pensa, olha, entre criar melhor meus filhos que eu tenho aqui, me pôr no lugar dessa mulher, na empatia, me pôr no lugar dessa mulher. Entre criar melhor esses filhos que eu tenho aqui, os recursos que eu tenho, darão para colocá-los nesse colégio. E não dá para pensar isso antes de fazer, né? Mas aí ela fez, eu como não vou julgá-la, eu vou pensar, o que ela decidiu? Eu vou tirar esse filho e vou criar melhor esses filhos. Eu não estou aqui para pensar o que é pecado nem o que é errado. Estou pensando no aspecto psicológico. E se o rapaz quiser o filho? Aí a mulher decide que não quer, aí é uma conversa legal. Aí é uma conversa legal. Aí o problema psicológico vai pro homem. Não. Então, aí ele fala, eu queria ter, aí você tirou. Legal. Eu queria ter, você tirou. Sim, eu estou dizendo o seguinte, não deveria ser, eu estou perguntando se os senhores concordam comigo, que não deveria ser se o caso desses 5 presos que foram liberados numa terceira instância. Concordo que isso não era caso para chegar numa terceira instância, tendo em vista como é que está o Brasil. Que o Brasil está desse jeito, pelo amor de Deus, né? Número 1. Número 2, se fosse ser cumprida a lei comunista e em muitas outras coisas, deveriam permanecer presos, sim. Tá? Número 3, aí chegou lá e liberaram eles. Tá, joia? Vamos refletir agora, para formar a opinião do público. Seria mais interessante, doutor, pensa comigo, assim, fora o aspecto do pecado e da culpa. Essas pessoas que decidam. Eu não estou aqui julgando a pessoa, sei lá, com 43, 44 anos, quando tinha 3 filhos, não pensou antes. Eu devia ter pensado, mas não pensou. Mas se for para ela decidir por fazer o aborto, e a decisão é de quem? É do marido e da mulher, ou é da sociedade, ou é de Deus, ou é da lei. Mas se nós formos esperar, o país tem infraestrutura, então nós estamos perdidos, porque o país não tem infraestrutura praticamente para nada. Então nós temos que pensar no momento hoje caótico. E quem tem condição já tem infraestrutura, porque o povo já faz. Não, gente, mas isso que o Lordello começou falando, o Merli também falou, é assim, não tem que chegar isso no judiciário. O judiciário é 0, X. Até porque se tiver um profissional da saúde mental que ateste que ela tem graves problemas, que ela não conseguirá chegar até o 9º mês de gestação, é o médico que decide se vai fazer o aborto ou não. Porque está no código. Eu entendo que eles estão ampliando. Eu entendo que eles não estão falando. A questão não é se está doente, se não está doente. Né? A questão é eu quero. Eu não quero ter, o corpo é meu. Classificaram o feto humano. Então, eles estão dizendo que antes dos 3 meses não há vida. Não é gente. Mas é gente e está no Código Civil. O que será isso. que é? Né? Na cabeça e é deles, mais curioso ainda, porque assim, o mesmo ministro, com todo respeito, né? Aliás, eu preciso tomar cuidado, porque senão daqui a pouco eu sou preso por abuso de autoridade. Né? E quem descumpre decisão judicial, né? E também não acontece nada. E se a gente não julgar de acordo com o que é o legislativo, a gente pode ser preso também. Mas assim, eu acho curioso, porque o mesmo ministro, ele diz que então, né, até 12 semanas você pode matar, porque então, para mim é isso, né? Porque não é ainda um ser humano. Mas, curiosamente, semanas antes dessa decisão, foi colocado em pauta no Supremo a questão da vaquejada. Eu estava tentando lembrar qual era o parâmetro que eu tinha visto. Se é constitucional ou não a vaquejada. Eu, assim, respeito a cultura do Norte e do Nordeste, mas eu, particularmente... Mas respeito eu sou contra também, né? Eu sou contra porque eu acho que é crueldade com o animal. Dois cavaleiros correndo atrás de uma vaca, puxando ela pelo rabo, até a vaca cair. Quem conseguir fazer ela cair primeiro, ganhou. Com todo respeito a essa cultura. Eu queria que eles corressem atrás da mãe deles. Eu realmente acho que é crueldade contra animal, que é inconstitucional. Eu acho que até o Supremo acertou. Agora, o que me causa espanto é o seguinte: os ministros, semanas antes... Os mesmos, né? Inclusive, o que deu o voto condutor aí, o ministro Barroso. Ele votou pela inconstitucionalidade da vaquejada. Ou seja, puxar a vaca pelo rabo é inconstitucional, é crime. Agora, você matar uma criança que está se desenvolvendo no útero, não é. Então, quer dizer, é o contrassenso que espanta a gente, último que sair daqui. Eu vou lembrar de mais uma liberalidade do Supremo, já que nós estamos falando do Supremo, a questão da marcha da maconha. A marcha da maconha. Juízes de primeiro e segundo grau eram contra. Proibiram. Proibiram. Quem liberou foi quem? Foi o Supremo, que entende que você tem que ter essa liberalidade. O Brasil virou, a torneira vai sendo aberta.
A visão que eu tenho Aliás, tido o é mesmo essa, ministro disse no julgamento do porte de maconha, ele disse que ele tinha vários amigos conhecidos dele que fumavam maconha e que ele achava super legais. Ah, que legal. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei. Daqui a pouco nós vamos entrar numa sessão do Supremo e vai ter gente fumando maconha lá. Lá nos Estados Unidos, você viu que na mesma época que foi eleito o atual presidente, também foi julgado e liberado maconha em inúmeros estados. Agora eu penso aqui, se a maconha que seja, ou qualquer outra droga, é liberada, e cadastra todo mundo como... Usuário. como usuário, não, como problema de saúde pública. Aí, aplica a lei, doutor. Aplica a lei do jeito que a doutora gosta. Muito. Não, se o cara vai usar, tem que ir lá comprar na farmácia, tem que ter a carteirinha, ele tem que ter um controle, um acompanhamento para ele deixar de usar. O objetivo disso é deixar de usar. Tratado como caso de saúde. E se o cara for pego traficando, com depois do artigo 12, dá-lhe uma cana brava. Mas isso é ilusão, porque no Brasil não falta lei. Mas temos lei que regulamenta tudo no Brasil. Só que você tem um jeitinho brasileiro de fazer nada funcionar. Eu vou dar um exemplo dos bingos. Os bingos foram legalizados para o jogo de cartelinha. É verdade. Era uma beleza. R$1 a cartelinha. O que virou o bingo depois? Nossa senhora. Lavagem de dinheiro. Virou uma lavagem de jogatina. Então, era regulamentado. A questão não é regulamentar. Regulamentar o que é mais fácil. O problema é fiscalizar e depois cumprir a lei. Aliás, está na pauta mas deixa ele terminar o raciocínio dele que eu gostaria de acompanhar. Eu só queria uma questão do jogo, tá de novo na pauta. Eu queria ressaltar esse paralelo aqui na reflexão, doutor, porque ele destacou uma epistemologia sobre a reflexão do Supremo aí, que eu achei muito coerente. Quer dizer, então não pode puxar o rabo da vaca, porque isso daqui está errado, mas pode matar. Se o cara tem culturalmente que compreender o ser humano como uma pessoa livre de fazer um aborto, ela também tem que ser livre de exercer sua cultura. Seja puxar o rabo do gato ou da vaca. Então, eu concordei com ele. Agora, eu estou refletindo com vocês aqui o quanto que sobre esse paradigma da liberdade, da liberalidade excessiva, né? O quanto que, por exemplo, você colocou como paralelo as drogas, né? O quanto que se a gente colocar aquilo como um problema de saúde pública, a gente não está como Estado ganhando mais. E aí tributa aquele quantidade de maconha que tem, porque maconha, pelo amor de Deus, tem no Brasil deve ter um monte de lugar aí. E você faz a mesma coisa com a legalização do aborto quando você legaliza as clínicas? Será que você, ao legalizar uma clínica, você vai estar induzindo as pessoas ao aborto ou você vai estar preparando as pessoas para não exercerem isso? Para não fazerem aborto. Para educar desde a escola, tudo correlacionado, inclusive as pessoas que vierem a fazer, às vezes até depende da circunstância que aquele aborto venha a acontecer, porque nos casos de abuso sexual, pelo que parece até pode. Eu vejo ao contrário. Se isso vira uma lei, sabe o que acontece? O jovem não usa mais preservativo. Nunca mais. Acabou. Se engravidar, você tira. Não tem mais a mínima, não tem mais freio. Não tem educação para isso. Não. Aí você vai ter incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Aí avacalhou. E para mim, a maior prova de que não existe esse desejo de educar melhor e de fazer com que a lei seja aplicada é justamente o comportamento dos juízes agora, dos ministros. A impressão que me dá é de deixar realmente que cada um cuide da sua própria vida e faça aquilo que lhe apraz, que é melhor para si, entendeu? Nós estamos diante de um Supremo extremamente problemático, eu acho. Liberalíssimo demais. Mas não é isso, não dá a impressão de que é para cada um cuidar da sua vida e fazer o que quer? Individualismo total. Mas espera um pouquinho. Só que a lei e os deveres? Não, então, mas a impressão que está dando, de acordo com essas decisões que estão sendo tomadas, é essa. Ninguém está preocupado em fazer com que se cumpra a lei, como você falou, porque lei nunca faltou mesmo. É com que você faça do jeito que você quer. É a moralidade liberal. Eu faço o que me der na telha. Se nós copiarmos... O importante é ser feliz. Nós queremos ter uma sociedade melhor. Se nós copiarmos as sociedades que deram certo, em que todo mundo que viaja tem orgulho e fala, nossa, mas como as coisas funcionam. Japão, Alemanha... Onde tudo é duro. Inglaterra. Tudo é duro. Mas não dá. Ontem a ministra lá tudo é enquadrado. Por quê? Acabou. Direitos e deveres e tem que ser seguidos. Agora aqui... Se você não seguir, você é punido, né? Se você não seguir, você é punido rigidamente. Pois é. Então, eu quero dizer o seguinte, aqui no Brasil, há uma campanha, principalmente uma liberalidade do Supremo Tribunal Federal, de permitir tudo.
Então, nós estamos indo na contramão do que os países que deram certo realizaram. A troco de quê, Rodrigo? Tem muita falácia por trás desse discurso. A troco de quê? Essa liberalização toda, esse comportamento? Entra a questão ideológica, etc. e tal, que tem por detrás. Eu tenho certeza. E tem outras coisas também, aliás, vou me antecipar então. Existem muitos artigos na internet, aliás, fica aqui a sugestão, porque não vai dar tempo da gente abordar, mas tem um site do padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior, muito interessante, tem o site do professor Olavo de Carvalho, que também aborda o tema, e vários outros. Mas, assim, eles abordam uma questão que é curiosa, né? Tem uma questão ideológica por trás, e tem também uma questão de organismos internacionais que estão por detrás disso. Então, se você digitar lá no Google, assim? Fundação Ford e aborto, né? Então, tem interesse de que isso seja aprovado, é isso? Mas a troca de quê? Tem, porque, na verdade, vocês pensam que esse povo todo, eles estão preocupados com a vida, com a saúde, com a integridade física da mulher? Eles não estão. Isso daí é conversa fiada para boi dormir e para a pessoa ser ludibriada. Por detrás disso tem muito dinheiro. O que essas fundações, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, digitem no Google, Fundação Ford e aborto, Fundação Rockefeller e aborto. Existe por trás disso interesse em comercialização de órgãos, comercialização de tecidos fetais, questão envolvendo inseminação artificial, questão envolvendo clonagem de ser humano. Tudo isso, é muito vasto o assunto e, na verdade, por detrás disso tem interesses pecuniários, de lucro. Ninguém está preocupadinho com a vida, com a saúde da mulher, isso daí é conversa fiada. E outra, tem muita farsa por detrás desses dados. Ah, não, porque aí vai diminuir o número de abortos, vai diminuir o número de mortes das gestantes. Criam números, não sabe de onde. O próprio ministro Barroso trouxe alguns números que a gente vê que a diferença não é nada gritante entre os países que admitem o aborto e os que criminalizam o aborto. Ele até falou, os países que admitem o aborto, parece que o aborto está na faixa de 34 para cada 1.000 mulheres. E naqueles que criminalizam, é 37 para cada 1.000 mulheres. Ou seja, quem quer fazer, faz diferença mínima. Outra falácia, não, mas legalizando as mulheres vão parar de morrer porque elas não vão mais procurar clínicas clandestinas, vão procurar o SUS, etc, etc e tal. Meu Deus do céu, claro que elas vão morrer, principalmente as pobres. Não vai ter tempo, não vai ter gente para atender. Se a demanda vai aumentar... Principalmente as que forem para o SUS, porque a fila... Se a demanda vai aumentar, não vai conseguir nem fazer o parto. Tem problema de fila, tem problema de falta de leito, tem problema de marcação de consulta. A demanda vai aumentar e o serviço público vai continuar a mesma porcaria que já é. Ou seja, elas vão continuar e elas vão ter dinheiro para pagar? Vão fazer sozinhas. Vão fazer sozinhas, vão continuar morrendo. Então, assim, é muita falácia por detrás disso e as pessoas precisam se esclarecer. Porque, na verdade, estão querendo enganar. O intuito é outro. Com essa roupagem, né? com essa argumentação bonita de preocupação, direito à reprodução, direito à sexualidade. Daqui a pouco só faltou invocar o direito de ir e vir, né? E daí vão falar, não, porque a grávida tem problema de se locomover. Então só faltou invocar na decisão também ofensa ao direito de ir e vir. Agora, as pessoas precisam se informar e as pessoas tem essa tendência, né, de achar que o importante é ser feliz, que dane-se a ética, dane-se a moral, dane-se a lei, seja dos homens, seja de Deus. É a idolatria do eu, como eu já disse há pouco aqui, né? O importante é ser feliz. E aí eu quero saber qual é a diferença. Então, o filho é meu, eu que estou gerando. Então, quer dizer que depois que nasce, o filho também continua da mulher, né? Da mulher. Então, se eu resolver matar o meu filho porque a minha empresa faliu, porque eu não tenho mais condição, eu posso matar? Agora, qual é a diferença de matar logo depois do parto e matar quando está gerando? Né? Então, se pode antes, vai poder depois? Que história é essa? Não, eu vou acrescentar uma coisa ao que você falou de clínicas, né? As pessoas não sabem, mas existem clínicas, quer dizer, existiam, porque uma delas até eu trabalhava no Tribunal do Júri e a gente conseguiu fechar, nós fazemos aborto até os 7 meses. Nós fazemos aborto até os 8 meses. Eu já gravei muito isso. Então, só que com um detalhe. Eles não matam o feto, eles vendem. A mãe sai de lá achando que fez o aborto
E a criança vai para uma incubadora e depois eles vendem. Deus que me livre, não, gente. Eles vendem como se estrangeiros tivessem comprado e acabou. Até a empresa de cosmético tem interesse. Agora, gente, vocês tecidos fetais. me permitam lá, aqui, Wilson. isso é para enriquecer o assunto, até para enriquecer a discussão, porque eu acho que quando a gente conversa um assunto tão polêmico e a gente está aqui formando opinião, ao me posicionar eventualmente antagônico ao que vocês estão pondo, não é que eu discordo de tudo que está sendo posto. Mas tem um problema da saúde mental que Mas é muito sério. é importante a gente ressaltar um outro posicionamento ideológico que não deixa de ser cristão. Eu ainda acredito que aquela senhora que fez aquela mulher que fez o aborto aos 44, sei lá quantos anos, ela não quis fazer aquele aborto, ela sente-se culpada, suja, ela vai guardar aquela marca para o resto da vida. Eu também acredito que se a gente fizer uma campanha de conscientização, ao mesmo passo, doutor, que a gente, mesmo sendo um posicionamento ideológico antagônico ao seu, a gente criando essa infraestrutura de amparo para que a pessoa que decida por aborto, a mulher que decida por aborto, ela não seja exposta a um risco maior, e a gente pegar aquela pessoa e falar, bom, agora você vai prestar um serviço à comunidade. E não só fazendo palestras, seminários, acompanhando, explicando como é que foi para ela terrível a sensação de... Porque para 99% é terrível, né, Wilson? Ninguém faz um aborto que quer, gente. As consequências são muito graves. Aí você vai formar... que usa droga e bebida alcoólica, drogas ilícitas, é um dos países que mais tem consumidores de droga. Consumindo droga, a pessoa vai para o sexo. De uma maneira responsável. Sim. E aí ela tem filho. Sim, mas isso aí não há campanha no mundo que vai fazer que um grupo de jovens embriagados ou drogados Eu acredito que há, doutor. E vai gerar filho. Sou obrigado a discordar do senhor, porque isso acontece, eu sou psicólogo. E eu tenho esperança na natureza humana. Eu acredito que a gente, ao mesmo tempo que é ganancioso, a gente também é altruísta. Eu acredito que, apesar da pessoa ter errado, ela se sente suja, ela não queria errar. E eu também acredito que a única maneira de se ensinar não é a punição. É o amor, é o carinho, é a vontade, o bem-querer. Então eu tenho que discordar. E a sociedade ela tem que ser construída gradativamente. A gente ter certeza de que, por exemplo, no exemplo que o colega colocou aí, fazendo uma dialética, que nos países em que é liberado, a cada 100 de mulheres, 34, cada 1.000, 34, cada 1.000, 34, aqui já 37. Então a diferença não é tão grande para quando é permitido, mas também não é tão grande para quando é proibido. É quiprocó. Ou seja, não seria coerente fazer uma campanha, porque, doutor, se eu for considerar que aqui no Brasil nada vai mudar, que todo mundo vai de qualquer jeito fazer o jeitinho brasileiro e que daqui a gente está indo para uma liberdade, eu não tenho mais nem o que falar. Um problema. Eu preciso acreditar que pode existir mudança. O mais grave que nós temos hoje no país são as drogas. E a família brasileira está perdendo para as drogas. Já perdeu, isso é né, fato. Bordella? Já perdeu. Isso é fato. É só a gente verificar na rua. Mas... Então, o que nós percebemos hoje? Hoje o pai não sabe lidar com o filho drogado, o pai deu amor. E digo mais, antigamente, quando a educação era rigorosa, era amor, mas tinha rigor. Sim, hoje... tem amor e tem liberalidades demais que o próprio Estado incentiva. E você não consegue segurar o jovem dentro de casa, ele vai para a rua, ele usa drogas. E aí, esse é o grande problema. Óbvio, usando drogas, ele pode ser preso, ele pode gerar filho, ele pode pegar uma doença. Aí vamos pegar essa porcentagem. Então o amor por si só não resolve. Não resolve. Não resolve. Mas vamos pegar essa porcentagem o amor que você está referindo? Quando você sabe utilizar esse amor de uma maneira educacional e ética com seu filho. Sim. Vamos pegar essa porcentagem que o doutor está referindo aí e tirar lá fora da discussão, que daí nós estamos todo mundo de acordo. Essa turma aqui inconsequente, que usa droga e vai transar sem camisinha, transmite doença sexual, não tem responsabilidade, não vamos mais nem falar, porque senão tudo que a gente vai falar vai cair nessa turma aqui, daí não dá para fazer o degradê da conversa. Eu acredito, eu tenho uma filha de 11 anos. E ela outro dia fez um vídeo lá que não foi legal. Por quê? Porque ela estava dançando que nem a Rihanna. E fui lá falar com isso daí na escola, tal. É para minha filha ruim porque ela se expôs lá. Então é que nem jogar um travesseiro de pena. Vai pena no ar, nunca mais você pega todas as penas. Mas, Rihanna está na televisão aí dançando daquele jeito.
A Rihanna pode. Você liga na Globo lá, tá Rihanna todo mundo pode, dançando, né? Ali. O funk às vezes toca ali do lado e tá todo mundo daquele jeito. Então, quer dizer, por que eu discordei? Daí eu coloquei na escola e eles entenderam o meu posicionamento, espero que o doutor consiga me entender também. Por que eu acho que a gente tem que liberar, não é liberalizar de qualquer jeito, a gente tem que liberar, por exemplo, minha filha vê a internet lá, ou qualquer coisa, acessar o YouTube, e eu acompanhá-la. Porque daí eu creio que eu estaria orientando ela para as pequenas coisas que depois vão gerar as coisas maiores. É isso daí que eu creio que a gente, que nessa discussão nós podemos se enriquecer. Hoje eu vejo no restaurante criança de 1 ano com isso aqui na mão. É verdade. É isso mesmo. Tá todo mundo conversando, tá aqui. Isso aí foi o pai que deu Você pra pega ficar isso quieto. aqui, dá para uma criança de qualquer idade, você não vai monitorar, doutor. Isso aí foi que o- Isso é O pai um já sonho. o contrário também, viu, doutor? Não vai monitorar. O contrário também, se o senhor não der isso daí, também não vai, viu? Não, para uma coisa pra você. Tudo se tem que não ter uma der, certa idade. certamente não, mas estou conversando com o senhor. certa idade. Doutor, se o senhor não der para teu filho de 12 anos, o doutor também mas não de vai 12 monitorar. 12 anos não, mas de 1. Eu também já vi. A criança aqui, sim. já com os dedinhos. E eles colocam que é Tô pra falando criança como não falar referência, nada, então, não, pera um pouquinho, então. Só para amarrar isso aqui, que não adianta encerrar, tá, proibir. Não adianta proibir. Proibir não quer dizer que depois a criança não vai lá e vai acessar aquilo do mesmo jeito. Eu sei, doutor, De outras formas. Mas é o ilimitado. É eu você acho que começar com proibir- 1 ano, uma eu coisa acho que tem que que começar proibir com vale a 11. pena. Acho que proibir é uma maneira de educar. Gente, eu não tenho mais tempo para a gente conversar, mas eu queria que você desse cada um as considerações finais. Olha, Liana. eu sou super contra, mega, plus. Só um minuto, eu vou pedir para a Renata ir colocando na tela o contato de cada um, que daí eu não perco tempo com isso e vocês vão falando. Eu sou muito contra o aborto, eu acho que sempre tem um jeito para a família de resolver de outra forma. Aí entra o problema de como a família trata, né, a pessoa para se sentir confiante ou não para falar, né, a respeito de poder ou não falar sobre o aborto. Eu acho que uma vida humana não tem preço, não tem... Isso até por motivo religioso mesmo, eu sou super contra. Eu acho que as coisas a gente tem que enfrentar de cabeça em pé, seja lá, cabeça erguida, seja lá o que for. Agora, acho também que o Supremo não tem que legislar. O que vem acontecendo ultimamente é uma legislação pelo Poder Judiciário. É muito severo isso. E vou voltar sempre naquilo que eu falo. Escolha bem o seu representante no Legislativo, que daí você não terá problemas junto ao Judiciário. Essa que é a real. Só isso. Obrigada, Liana. Eu tenho 2 pontos, Keila, bem rapidinho. Uma é com relação à incoerência de muitos, né? Eu já dei o exemplo de né? Da vaquejada, que a vaquejada é proibida, mas abortar pelo jeito pode. E a outra é o seguinte, a maioria dos abortistas é curioso também, porque eles são a favor do aborto, mas depois, quando a gente vai tratar de um criminoso, de um homicida, de um latrocida, de um estuprador, né, de um reincidente, de um psicopata, aí eles são contra a pena de morte, né, desse sujeito. Então, geralmente, ele é contra a pena de morte do bandido, mas ele é a favor do aborto, né, só para ficar... de quem não pode se defender, né? Exatamente, né, e de quem não cometeu crime nenhum, que é o exatamente. inocente. Quando o Estado precisa estar lá para proteger, ele não está. Agora, o outro bandido, desgraçado, safado, né, aí não pode. Encontra uma bactéria em Marte e falam que tem vida, né? Disseram já, né? Tem vida em Marte, parece que é uma bactéria, mas aí dentro do ventre não é vida, Não é vida, né? só Você depois de pode 3 meses. picar a faca que não tem problema. E a outra questão que eu acho que todo mundo não aborda, né? É a questão, todo mundo fala, o aborto vai ser melhor para a integridade física, psíquica da mulher, mas ninguém dá os números das mulheres que abortam e ficam com isso que o doutor colocou, Que é a com a grande chamada maioria. síndrome pós-aborto. Todas. Quantas pessoas ficam deprimidas? Todas. Quantas pessoas tentam o suicídio? Quantas mulheres Estragam a se vida, né? suicidam? Estragam a vida. Enfim, esse é outro ponto que é escondido. Muito que consultório assim, ninguém gosta. É escondido da população para achar que o aborto é tudo mil maravilhas. Obrigada, Rodrigo. Só para finalizar, eu me recordo quando eu vivenciei isso, a Constituição de 88. Na época eu escrevi um artigo dizendo que a Constituição só liberava direitos e poucos deveres, estamos pagando isso por hoje. Acho que nós temos que voltar a rever a Constituição, colocar direitos 50% e deveres 50% para esse país entrar nos trilhos. Só isso. Obrigada, Delo.
Eu fico no meio termo com os doutores aqui, porque eu acho que realmente esse contraponto dá muita discussão. E, pessoalmente, não sou a favor do aborto, porque sou pai de 2 crianças e acho que a vida não tem preço. Lógico. Né? Agora, psicologicamente, não sei se seria melhor ou pior regulamentar o aborto. É isso aí que eu gostaria de dividir aqui com vocês nesse momento. Que, às vezes, regulamentando, não é que você está tornando o negócio permitido, permissível. Você está, talvez, gerando recursos para orientar as pessoas a que aquilo não ocorra novamente. O aborto, sexo sem camisinha, sem preservação, sem valor, falta de ética. Obrigada, viu, Wilson?